O Novo Testamento é uma farsa literária e eu vou te dar evidências disso agora. Bom, precisou ainda de um vídeo 2, né? Então esse aqui é o vídeo 2, eu já falei um pouquinho no primeiro vídeo, explicando um pouquinho sobre o que esse rapaz está falando, sempre lembrando, tá, gente? Tem que lembrar isso em todo vídeo, que é importante pra caramba. Eu não tô julgando a pessoa do rapaz, ok? Cada um crê no que quer, cada um pensa no que quer, cada um escolhe o que quer pra vida. Eu só tô questionando ou ponderando junto, na verdade a gente tá pensando junto e de repente colocando pontos aqui sobre o que ele fala. É a minha opinião sobre o que ele está falando, expondo fatos. Tudo bem? Então, não tem nada a ver com a pessoa, não julgo ele nem qualquer outra pessoa por diferença, ao contrário, eu acho isso muito legal e muito importante. Então, a gente vai continuar nesse vídeo aqui. No primeiro vídeo eu já expliquei algumas coisas, só que acaba dando, como é um assunto de que precisa de detalhes, acaba ficando um pouco mais longo, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Tem algum sentido para você? Bart de Ehrman, no seu livro Quem Foi Jesus, Quem Jesus Não Foi, ele vai falar na página 148 o seguinte, ó. Os evangelhos, né, não foram escritos por companheiros de Jesus ou por companheiros de seus companheiros. Foram escritos décadas depois por pessoas que não conheceram Jesus, viviam em um país diferente ou em países diferentes de Jesus e falavam uma língua diferente da dele. Bom, como eu tinha dito no vídeo 1, mas é só para dar um repasse, por que o evangelho foi escrito em grego e não em aramaico, e não em hebraico, e não coisas do tipo? Primeiro porque a língua internacional naquela época, como o inglês é hoje, era o grego. E como o objetivo do evangelho era alcançar o mundo, nada mais inteligente do que você escrevê-lo numa língua que todos facilmente entenderiam, ou pelo menos compreenderiam um pouco, se não falasse bem, mas compreenderiam. É como é hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que mexem no computador, aplicativos que é em inglês, mas ele não fala, mas ele entende um pouco. Então era esse o objetivo. O objetivo não era escrever numa língua em que poucas pessoas dominavam, inclusive até o dia de hoje, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, que Jesus não escreveu nada, tá, gente? Quem escreveu foram os teus discípulos, seus apóstolos, ok? Não todos, porque nem todos sabiam escrever, né? Eram pescadores na sua grande maioria, então nem todos sabiam escrever, mas os que sabiam escreviam, e os que não sabiam escrever estavam ali sempre com pessoas que poderiam ajudá-lo, como Paulo cita, como Pedro cita, como outros apóstolos dizem, olha, isso escrevi de meu próprio punho. O outro diz, não, isso aqui foi escrito, né, o meu ajudante escreveu, então, mas eram eles que estavam ali. Uma coisa que ele cita de Bart Ehrman, ou Ehrman, que é o autor que ele cita, a gente tem que tomar cuidado, que eu falei no primeiro vídeo para vocês. Às vezes a pessoa tem algum tipo de desilusão com a fé, dizendo, não falando da fé genuína, mas eu falo com a questão religiosa, e aí ela quer julgar toda uma questão legítima pelo pouco que ela conheceu e ainda foi frustrado, né? Então, a pessoa se frustrou ali por causa da atitude de um líder, de uma determinada religião, né? No caso, falando aí do cristianismo, o cara foi numa igreja, um pastor, um padre, fez uma coisa que não gostou e tal, e ele acha que é mentira, como se Jesus tivesse culpa do que os homens fazem por si mesmo. Eu sempre falo para a gente ter bastante cuidado quando a gente for julgar uma coisa. É o que Jesus disse. Se o que eu estou fazendo como cristão, Jesus disse, então se eu faço aquilo, que a responsabilidade é de Deus, de Jesus. Se eu estou fazendo alguma coisa, mas que Jesus nunca disse, não tem a ver com Jesus, não tem a ver com o cristianismo, tem a ver comigo, tá? Então, em todas as religiões, faça isso, faça esse exercício. Hoje tem muita gente frustrada com outras pessoas, e é um problema grave, porque quando as pessoas hoje vão se envolver, principalmente cristãs, elas têm uma preguiça lascada de querer, elas têm um relacionamento delas com Deus. Então elas vivem baseadas e pautadas na vida, no que um pastor fala, no que um padre fala, no que um líder fala. Mas você pegou a Bíblia para ler, você já entendeu? Não, eu vou no culto. Cara, isso é uma maior loucura, né? E é por isso que tem tanta gente frustrada com isso, aí traz ideia das próprias cabeças e começa a chegar numa situação igual desse rapaz, eu acredito, né? Que ele pode ter sido isso, ou ele nasceu num contexto mais ateísta mesmo e ele tenta... ele se empolgou com isso, ele tenta falar coisas, mas ele acabou tropeçando em coisas muito, muito simples, como eu expliquei para você, que é essa questão do grego. Quando ele cita o Bart aí, que ele fala, ele pega um livro, né? E ele cita, por exemplo, o que ele diz, na página tal, ele está dizendo que nenhum dos apóstolos escreveram os evangelhos, né? Não nem foram pessoas, amigos dos amigos. E essa informação não correlaciona. Inclusive, Bart ele se auto-intitula agnóstico, né? Então, inclusive o agnosticismo foi uma das linhas de conceito, né? De filosóficas do terceiro ou quarto século, que houveram até um conflito com o evangelho, porque eles entendiam que era através de um conhecimento. Então ele
que através de um conhecimento que você chegava a um conhecimento literário e tal, que você chegava a um Deus e tal. Então, ele entendia que o transcendente você evoluiria através não da prática religiosa assim como era pregada, mas da maneira de você ir a fundo a estudos e etc. E ele pega um livro e ele cita aquilo como ponto de absolutismo. Isso é um erro grave. Por quê? Porque quando você usa esse argumento ou essa questão, é muito comum. Então, eu tenho uma ideia, eu pego vários livros que corroborem com a minha ideia, confirmem a minha ideia, então eu vou apresentar esses livros como se fosse documento legítimo. Isso não funciona assim, na história não funciona assim. Um documento legítimo e respaldado, que confirma uma ideia, ele vem acompanhado de cruzamento de informações históricas. Ele pega pessoas, por exemplo, que estava próximo da situação, que tem material escrito, histórico sobre aquele tema, né? Pessoas que não era ligada àquela linha filosófica, mas que falaram algo sobre. Então a gente vai cruzando informações históricas para você chegar numa legitimidade. Isso que ele falou não é nem mesmo a academia, né, a universidade, né, o centro acadêmico, eles concordam com o que esse rapaz falou, porque na verdade você tem aqui, por exemplo, Papias de Herápolis. Ele viveu entre 60 e 130, muito próximo, né? Muito próximo, inclusive, acho, contemporâneo de Paulo e contemporâneo de João, por exemplo, tá? Justino Marte, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, todos esses caras, eles viveram na época em que esses documentos estavam ali, e eles confirmam, né, que eles foram escritos pelos apóstolos. Tá, vamos entender aqui um outro ponto. Os originais, os que foram escritos pelos apóstolos, não se tem. Esses que o P52, o P90 e outros mais, eles são são a cópia daqueles que os apóstolos escreveram. Poxa, Bira, mas então como que a gente vai saber se isso é verdade? Se ninguém mudou nada, ninguém mudou a informação. Muito bom questionamento. O que acontece? Só que esses artigos, esses documentos, né, esses evangelhos copiados dos originais, nós temos mais de 5.800 cópias em grego, na língua original escrita, e eles todos comparados, eles são 99,9% idênticos. Ou seja, é algo mais que impressionante, porque eles são idênticos todos eles. Então isso pressupõe numa investigação histórica que realmente eles foram escritos como os primeiros, que eram muito recentes ali, como você viu a data desses caras que confirmam, era um documento muito recente, como o P52, por exemplo, de 100 a 125. O apóstolo João viveu até 100 anos, né? Depois de Cristo. Esse documento que ele escreveu não se fala, ali eles entendem que foi de 100 a 125. Então, além de estar próximo de quem estava vivo, ainda tinha algo que estava muito próximo dos originais que até então não acharam. Então, quer dizer, foram cópias refeitas, né, do original tão próximo que a maioria, mais de 5.000 documentos eles foram confirmados a autenticidade pela legitimidade, pela fidelidade do que estava escrito. As únicas diferenças que encontravam nesses documentos aí dos 5.800, 5.680, coisa do tipo, era que uma palavra estava no plural, outra no singular, e etc, etc. Então, não há desacordo de que realmente são documentos legítimos escritos e copiados dos apóstolos ali, dos originais. Tá? Só para você ter uma noção importante aqui, Platão, todo mundo aqui, né, nunca duvida que Platão e Aristóteles viveu, escreveu, os filósofos, né, as pessoas se baseiam neles e tal. Você sabe qual é a cópia mais recente, mais próxima deles que foi encontrada? Ela tinha 1.000 anos depois. Tinha 1.000 anos depois do que ele escreveu, encontraram uma cópia do que Platão. E ninguém questiona se Platão é legítimo ou não é, se Aristóteles é legítimo. Se não me engano, não sei se tem 3 cópias só, ou tem 7. Só os evangelhos são do primeiro século, tem mais de 5.800 cópias, ou 5.000, mais de 5.000 cópias para ser mais assertivo, em que eles são legitimamente e fidedignamente iguais.
ok? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí, com esse pensamento, quando a gente quer uma autoafirmação. A gente não busca de uma forma legítima, mas a gente quer uma autoafirmação. E aí a gente grita, vou afirmar, como se não houvessem mais pessoas que soubessem realmente da verdade. Então, a gente tem que ser muito atento com isso. As pessoas podem crer no que elas quiserem ou não crer no que elas quiserem. Tudo bem, tem que ser respeitado, mas a gente tem que tomar muito cuidado sempre com a legitimidade, ser alguém justo nas nossas afirmações, né? Ser fair.